Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui dar seguimento à nossa videoaula. Vamos tratar pontualmente da progressividade do ITR. É isso aí, agora vamos tratar pontualmente do artigo 153, parágrafo 4º da Constituição. Bem, o artigo 153, pessoal, parágrafo 4º, ele traz uma série de informações associadas. Dessas, nós vamos analisar pontualmente o inciso 1 do referido parágrafo, que trata da progressividade do ITR. Bem, nesse contexto de consequência, olha o que diz o dispositivo constitucional. O imposto previsto no inciso 6 do CAPT, ou seja, o ITR, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedade improdutiva. Pessoal, aqui nós estamos falando da progressividade do ITR, que está relacionado ao grau de utilização produtiva da propriedade territorial rural. Assim sendo, pessoal, quanto for maior a produtividade do imóvel rural, inversamente proporcional será a carga tributária do ITR. Então, repetindo, a progressividade do ITR está intimamente relacionada ao grau de utilização da atividade produtiva, da utilização do território rural no que tange a sua produtividade. Então, se o território rural for produtivo, significa que a carga tributária de ITR vai ser o quê, gente? Vai ser menor. E como é que vai ser feita essa indexação acerca das alíquotas? É indiscutível que aqui nós estamos evitando os grandes latifúndios, cujas áreas são imensas e tem vários núcleos ali formados que são completamente improdutivos. Então, nesse sentido e consequência, o ITR aqui, quando a sua progressividade, ela estabelece que quanto maior for a produtividade do território rural, menor vai ser a carga tributária. Mas quanto menor for a produtividade, maior será a alíquota incidente. Então, a relação que estabelece é o quê? Quanto mais produtiva a propriedade, menor é a alíquota, menor é a carga tributária, ou seja, é inversamente proporcional. Aonde é que eu encontro pontualmente a identificação dessas alíquotas? Você vai ver pontualmente que elas alternam entre 0,03% a 20%. É isso aí. O decreto que estabelece essas informações pontuais é o Decreto Federal 4.382 de 2002, que inclusive, pessoal, ele coloca uma tabela aí para ajudar a gente. Vamos aqui pontualmente no artigo 34. Olha aqui, ó. A alíquota utilizada para o cálculo do ITR é estabelecida para cada imóvel rural com base em sua área total e no respectivo grau de utilização, ou seja, produtividade, conforme a tabela seguinte. E aí vem, pessoal, vai alternando entre 0,03% até 20%. E isso fazendo a referência entre a área total do imóvel em hectares e o grau de utilização efetivo. Então, quanto maior o grau de utilização, vai ver o que, gente? A tendência é o que? Ter menor carga tributária. E aí vai, por exemplo, até 50 hectares, maior que 80 percentual de grau de utilização, a alíquota vai ser de 0,3. Então, uma área altamente produtiva vai ter uma alíquota de 0,03, já uma área pouco produtiva, pessoal, vai ter uma alíquota de 20%. Beleza? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Dando seguimento ao nosso trabalho, vamos aqui seguir. Bem, o inciso 2 diz o seguinte: não incidirá, repito, não incidirá sobre a pequenas glebas rurais. Aqui é um ponto interessante, pessoal. Aqui nós temos categoricamente uma imunidade. Quando a Constituição fala de isenção ou não incidência, lá no artigo 184, parágrafo 5º, nós vamos ver, fala de isenção. O professor, isenção não é lei? Sim, mas a Constituição, quando ela utiliza não incidência, isenção, ela está falando de imunidade, porque a imunidade tem previsão na Constituição. Só para reverberar as informações, a imunidade, pessoal, são normas jurídicas constitucionais de supressão do próprio exercício da competência tributária pelas unidades federativas titulares de competência tributária. Condiz, portanto, com verdadeiras limitações constitucionais ao poder de tributar. Veja que cada unidade federativa tem sua competência tributária para instituir seus tributos. Em contrapartida, a imunidade tributária, prevista igualmente na Constituição, usurpa
o exercício dessa competência tributária. Por isso que tem autores que chamam de incompetência tributária. Bem, nesse sentido de consequência, vamos aqui dar seguimento ao inciso 2, parágrafo 4º do artigo 153, que diz que não incidirá sobre pequenas grebes rurais definidas em lei quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Pessoal, aqui remete uma verdadeira atenção. O que seriam pequenas grebes rurais? Bem, pequenas grebes rurais, pessoal, necessitam de definição em lei. Nesse contexto e consequência, a Lei 9.393 de 96 traz a respectiva informação. No seu artigo 2º. Olha o que diz o artigo 2º da Lei 9.393. Nos termos do artigo 153, parágrafo 4º e fim da Constituição, o imposto não incide sobre pequenas grebes rurais, quando as explore só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel. E aí vem os parâmetros. Parágrafo único, por efeito deste artigo, pequenas grebes rurais são os imóveis com área igual ou inferior a 100 hectares, 50 hectares e 30 hectares, mas sob as seguintes condições: 100 hectares se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental ou no Pantanal Mato Grossense e Sul Mato Grossense. 50 hectares se localizado em município compreendido no Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental. 30 hectares se localizado em qualquer outro município. Meus queridos, isso já caiu em prova. Então, é um artigo que eu gostaria que você aí deixasse marcado, destacado, que já foi cobrado em prova. Tá bem? Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, nós não podemos nos confundir com as isenções. Inclusive, pessoal, a lei ela é clara. Ela estabelece aqui como é dada a disciplina da imunidade. Inclusive, ela teve uma preocupação de dizer o porquê. Por que a lei está definindo os critérios da imunidade? Porque aqui a Constituição determinou. E determinou que lei definisse o que fosse pequenas grebes rurais. Agora, em contrapartida, pessoal, as isenções elas não têm previsão na Constituição. Elas não são normas previstas em Constituição. As isenções são, na realidade, pessoal, circunstâncias em que haja a exclusão do crédito tributário. São verdadeiras normas legais que geram o impedimento da constituição do crédito tributário. As isenções, mais uma vez, são normas que impedem a constituição do crédito tributário. Nós vimos isso em Tributário 1. Então, aonde que eu encontro a previsão de isenções? Não na Constituição, mas na lei. E a lei diz quais são as situações de isenção. Eu não vou me aprofundar nessas circunstâncias, mas eu vou te apontar pontualmente as isenções indicadas no inciso 1. Olha o que diz o artigo 3º da Lei 9.393 do ano de 96, que aponta as isenções. Bem, são isentas do imposto o imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária, caracterizado pelas autoridades competentes como assentamentos que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: seja por associação cooperativa de produção, a fração ideal por família assentada não ultrapasse os limites estabelecidos no artigo anterior, o assentado não possua outro imóvel. Beleza, pessoal? Tranquilo, tá de boa? Então vamos recapitular. O parágrafo 4º do seu inciso 2 do artigo 153 da Constituição apresenta uma imunidade tributária. Professor, mas as imunidades só estão no artigo 50? Não. O artigo 150 da Constituição, ele diz categoricamente, logo no seu início, que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. Nós temos imunidades previstas antes do artigo 150 e depois do artigo 150. Então, veja, as imunidades, elas estão previstas no artigo 150, como também estão previstos o que, gente? Os princípios. E estão incluídos nas categorias limitações ao poder de tributário. As imunidades, como já havia dito para vocês, por vários momentos, é uma norma jurídica constitucional, repito, é uma norma jurídica constitucional de supressão do exercício da competência tributária, reconhecida pela Constituição às unidades federativas. Condiz, portanto, com uma verdadeira limitação ao poder de tributar, na medida e consequência em que usurpa, extirpa, não autoriza o exercício pleno da competência tributária conforme as situações definidas na Constituição. Nesse sentido e consequência, imunidades
só podem ser encontradas na Constituição. Lei nenhuma no país pode determinar imunidades, pode isenções, não imunidades. Por que isso? O parágrafo 6º, pessoal, do artigo 150 diz categoricamente que, olha só, o parágrafo 6º do artigo 150 diz categoricamente o quê? Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica federal, estadual ou municipal que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto tal. Então, pessoal, eu só posso pensar em isenção, eu só posso pensar em concessão de crédito presumido, anistia para tributos, impostos, taxas e contribuições, se for o que, gente? Mediante lei. Que lei? Lei do âmbito da unidade federativa competente. Se for um tributo federal, lei federal. Se for um tributo estadual, lei estadual. Se for um tributo municipal, lei municipal. Bem, feito isso, já entendido, portanto, as circunstâncias que envolvem a imunidade relativa ao ITR, a isenção relativa ao ITR, agora nos falta falar pontualmente, ainda nessa temática pontual do dispositivo, pessoal, um ponto importante da disciplina que nós já havíamos tratado em outros momentos, que é a regra da repartição tributária no que tange ao ITR. Pessoal, a regra constitucional, como nós havíamos já dito para vocês, é de que 50% de todo o ITR arrecadado naquele município é do município de origem. E isso está categórico na Constituição. Agora, a totalidade do ITR requer uma celebração de convênio, contendo como intermediário a Secretaria da Receita Federal, e esse convênio vai ter como partes o município por meio de sua prefeitura, seguidamente na outra parte, aliás, na parte inicial, a União, que é a titular do tributo, na qual o município será responsável, pessoal, pela fiscalização e a cobrança do TR. E isso vai incluir também, pessoal, nós vamos ler daqui a pouco, a Lei 11.250, vai incluir também o lançamento fiscal, desde que nesse sentido não haja redução do ITR e renúncia fiscal. Então, repetindo, a regra constitucional é 50% do ITR arrecadado pela União vai para o município de origem. Ora, 50% fica para a União, os outros 50%, por determinação constitucional, volta para o município. Agora veja, se o município, olha só, se o município, por meio de sua prefeitura, e também, gente, o Distrito Federal, lá na Lei 11.250 diz, não obstante a Constituição não tratar, mas a lei trata, até porque o Distrito Federal tem competência, pessoal, para instituir os impostos municipais, nos termos do artigo 147 da Constituição. Então, repetindo. Então, a regra é 50% para a União, 50% para o município. Essa é a regra. Em contrapartida, se o município, por meio de sua prefeitura, bem como o Distrito Federal, celebrar um convênio com a União por intermédio da Receita Federal do Brasil, consequentemente, terá direito à totalidade do ITR se fiscalizar e cobrar o ITR. E, seguidamente, ele vai ter a competência, aliás, a atribuição administrativa, a competência administrativa para lançar, fazer o procedimento de constituição do crédito tributário. Agora, na mesma medida, não vai importar em redução do ITR, não vai importar em renúncia fiscal. Isso está tudo bonitinho na Constituição e na Lei 11.250 de 2005. Olha o que diz o parágrafo 4º, olha o que diz o parágrafo 4º aqui, pessoal, do artigo 153, inciso 3º. Olha o que diz. O imposto previsto no inciso 4, inciso 6 da Constituição, do caput desta Constituição, no caso pontual que é o ITR, será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei. Que lei é essa, professor? Lei Federal 11.250 de 2005. Já vou ler o artigo 1º. Desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Nesse sentido, joga a tela aqui. Vamos aqui para o artigo 1º da Lei 11.250 de 2005. Olha o que diz. A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, para fim disposto no inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição,
poderá celebrar convênios com o Distrito Federal e os municípios que assim optarem visando a delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários e de cobrança do ITR, de que trata o inciso 6 do artigo 153 da Constituição, sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria da Receita Federal. Nesse sentido de consequência, não há e jamais haverá renúncia pessoal da competência tributária ou mesmo a delegação da competência tributária da União. Beleza? Tranquilo? Tá de boa, meus queridos? Bem, nesse sentido pontual, volta para a tela mais uma vez, só para reforçar o inciso 3 do parágrafo 4 do artigo 153 da Constituição, diz o seguinte: será fiscalizado e cobrado pelo município que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Professor, onde está a repartição de receita? Está no artigo 158, que diz que 50% é do município. Olha só, pertence aos municípios, inciso 2, 50% da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativo aos impostos neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção, é uma faculdade da Prefeitura, a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, pessoal, um tema importante que remete bastante atenção para todos nós é a situação em que envolve a incidência do ITR em imóvel desapropriado, desde que seja antes da emissão prévia da posse, na transferência ou incorporação pelo poder público. Preste atenção. O que eu vou falar para vocês agora é uma situação peculiar no que tange o ITR. É a situação da incidência do ITR em imóvel desapropriado antes da emissão prévia na posse, da transferência ou da incorporação ao poder público. Mas antes de mais nada, pessoal, eu queria tratar pontualmente com vocês o que é uma desapropriação. Primeiro, pessoal, não custa nada lembrar o artigo 5º, no seu inciso 24, lá em cima. Beleza. Opa. Beleza, pessoal, vamos aqui. O artigo 5º, no seu inciso 24, diz o seguinte, olha só. Olha só, a lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade de utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Seguidamente, pessoal, nós temos que ler o artigo 22, que trata da competência privativa, no que tange a legislar acerca de desapropriação, que está lá no inciso 2, que diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Sintetiza. Olha só, meus queridos, o tema é intervenção do Estado na propriedade. Esse aqui é o ponto modal e crivo que trata da desapropriação. Bem, a intervenção do Estado na propriedade, pessoal, privada, decorre, portanto, do regime jurídico administrativo, ou seja, aquela sistemática da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, em especial, atenção à supremacia. Nesse sentido, ocasiona que o Estado possa restringir ou suprimir o exercício do direito de propriedade, pessoal, dos cidadãos. Nesse sentido, consequência, é indispensável a comprovação de interesse público. Agora veja, a intervenção do Estado da propriedade, isso é direito administrativo, só para a gente fazer um feedback legal, envolve intervenção supressiva, que é a própria desapropriação, e envolve também a intervenção restritiva. E o que é intervenção supressiva ou desapropriação? É a hipótese em que o Estado transfere para si, gente, a propriedade do administrado, ou seja, terceiro, o cidadão, o camarada, suprimindo o direito deste de propriedade anteriormente já existente. Nesse caso, pessoal, há uma forma originária de aquisição da propriedade em prol do Estado, em prol do poder público, em detrimento da propriedade privada. Agora, cuidado. A intervenção restritiva ela vai importar nas hipóteses em que o Estado impõe restrições e condicionamentos ao próprio uso da propriedade pelo administrado, pelo terceiro, pelo cidadão, enfim. Sem que haja, nesse sentido, gente, a retirada do direito de propriedade. O cara lá continua proprietário, mas sofre o que, gente? Restrições. Não é supressões, mas restrições. Então, repetindo.
A supressão, melhor, a intervenção supressiva, que é a desapropriação, é a situação na qual o Estado ou o poder público transfere para si a propriedade do administrado, né, que no caso somos nós, terceiros, suprimindo assim o seu direito de propriedade já existente. Há, nesse caso, uma forma clara e originária de aquisição da propriedade em prol do poder público, sempre nesse sentido, em detrimento da propriedade privada, reconhecido por parte do terceiro. Bem, de toda maneira, toda consequência, a intervenção também pode ser restritiva, que vai envolver, pessoal, nesse caso, restrições impostas pelo poder público, com o uso próprio da propriedade que é privada do administrado. Aí vai envolver aquelas situações de servidão administrativa, requisição administrativa, ocupação temporária, limitações administrativas, tombamento, beleza? Bem, professor, para que tudo isso? Vamos lá, tchau. Pessoal, nesse sentido e consequência, fiz esse feedback aqui pontual para nós voltarmos aqui à legislação de instituição do ITR e, seguidamente, vamos ler o artigo 1º. Então, volta comigo. Lei 9.393 de 96, em seu artigo 1º. Olha o que diz. O imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR, de apuração anual, tem como fatiador a propriedade, domínio útil ou a posse de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano civil, tá? Esse ano aqui, ano civil. Aí, show de bola. Aí vem o parágrafo 1º. Olha o que diz. O ITR incide, inclusive, sobre o imóvel declarado de interesse social para fim de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver emissão prévia na posse. Pessoal, reforma agrária joga a tela para a Constituição ao artigo 184. Esse aqui não falta. Bem, nesse sentido pontual, o artigo 184 da Constituição, eu quero deixar bem claro para vocês que o dispositivo ele trata pontualmente da desapropriação especial rural. E aí ele diz o seguinte, pessoal, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Muito bem. Ótimo. Ele está vigiando a rua. Aí ele bota a sirene aí porque ele está dizendo que está vigiando a rua, né? Vamos esperar o bandido chegar e ele bota a sirene. Mas está vigiando. Vamos lá. Então, compete à União desapropriar por interesse social para fim de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Preservação com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos a partir do 2º ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Professor, traduz isso tudo. Vem aqui, meu querido. Volta comigo aqui nessa lei. O que esse dispositivo pontual, que trata pontualmente, pessoal, acerca do ITR, no seu artigo 1º, está nos trazendo informações. Olha só. Ele está dizendo o seguinte, que é possível um imóvel que é objeto de desapropriação, porque já houve a declaração de interesse social para fim de reforma agrária, haver a incidência do ITR. Só que o ITR ele vai incidir pontualmente enquanto não houver, pessoal, a emissão prévia por parte do poder público da posse. E também, como vocês vão ver no decreto 4.382 de 2002, além da prévia emissão da posse por parte do poder público, mas também não haja ainda a efetiva transferência ou incorporação do imóvel no patrimônio do poder público. Então, enquanto o imóvel, mesmo declarado de interesse social, objeto de desapropriação, ainda não houver a emissão prévia do poder público da posse ou a efetiva transferência ou incorporação ao patrimônio público, haverá a incidência do ITR. Pessoal, isso está plenamente previsto tanto na norma instituidora quanto no decreto que regulamenta. Esse decreto, lá no artigo inicial, lá no artigo 2º, ele diz o seguinte: o imposto sobre a propriedade territorial rural de apuração anual tem como fatiador a propriedade, domínio útil, a posse do imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. Agora, ano civil, já caiu em prova. Então, vamos lá. Parágrafo primeiro. O ITR incide sobre a propriedade rural, declarada de utilidade ou necessidade pública, ou de interesse social, inclusive para fins de reforma agrária. Agora, cuidado. Até a data da perda da posse pela emissão prévia do poder público. E, seguidamente, pessoal, até a data da perda do direito de propriedade pela transferência ou pela incorporação do imóvel ao patrimônio do poder público. Então, enquanto não houver, pessoal, a emissão prévia da posse por parte do poder público ou a efetiva transferência ou incorporação ao patrimônio do poder público, vai haver incidência do que a gente? De ITR. Ah, professor, mas foi declarado objeto de necessidade, o bem de utilidade pública, necessidade pública, interesse social. Sim, mas pode haver incidência. Só não haverá incidência no que tange a transferência efetiva, que nós vamos ver pontualmente lá no artigo 184, parágrafo 5º da Constituição, que inclusive tem jurisprudência bem forte nesse sentido, e depois que há a efetiva transferência da propriedade ou incorporação ao patrimônio público. Porque enquanto houver, pessoal, antes da emissão prévia da posse para o Estado ou da transferência ou incorporação para o patrimônio do poder público, pode haver incidência do TR tranquilamente. Nesse sentido e consequência, vamos aqui a um outro ponto interessante da matéria. Que inclusive, pessoal, se me der sorte, eu vou rapidinho no Código Tributário do município de São Luís para te mostrar uma informação legal. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, pessoal, aqui nesse ponto modal específico. É o no que tange a imunidade impositiva na desapropriação especial rural. Veja, as imunidades não estão somente no artigo 150, estão espalhadas, cara. Estão em vários dispositivos. E a imunidade que eu vou ler para vocês é a chamada de imunidade, anota aí, imunidade impositiva na desapropriação especial rural. E ela é prevista no parágrafo 5º do artigo 154. E diz o seguinte: são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados. Não é o imóvel declarado como necessidade, utilidade, interesse social. Não. É a operação de transferência. E nesse caso, pessoal, abrangerá tantos tributos, tantos impostos federais, estaduais e municipais. Para fins, no caso aqui, pontual, reforma agrária. Agora, pessoal, o que destaca isso, inclusive tem jurisprudência pontual, é a questão que envolve a incidência do ITBI. Pessoal, o ITBI é um imposto municipal, previsto pontualmente no artigo 156, logo no inciso número 1 da Constituição. Olha o que diz, pessoal. Gente, desculpa, o inciso 2. O inciso 1 é o IPTU. Olha o que diz o artigo 156, inciso 2 da Constituição. Compete aos municípios instituir impostos sobre, inciso 2, ITBI, imposto sobre a transmissão interviews a qualquer título por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou ascensão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantias, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Pessoal, os códigos tributários gerais, ele já prevê categoricamente que não há incidência de ITBI quando o imóvel, pessoal, é decorrente de desapropriações para fim de reforma agrária. Geralmente, se você pegar os códigos tributários do município, pelo menos do âmbito do Nordeste, e tive contato também com do âmbito do Centro-Oeste do país, você vai ver pontualmente que é claro, logo nos últimos incisos, que tratam pontualmente da não incidência do ITBI, a informação categórica é que não haverá incidência de ITBI em imóveis rurais decorrentes, pessoal, de reforma agrária. No Maranhão, ele só forma assim, em São Luís, né, Maranhão, só em razão de reforma agrária. Bem, nesse sentido, nós vamos para o novo Código Tributário do município de São Luís, que é a Lei 6.289. Lei 6.000, acho que assim não vou encontrar rápido. A lei é essa, né? De São Luís. Inclusive, ela teve uma alteração em 2018.
ela é 6.289. Aqui não aparece, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. De vez em quando a gente tem que estar olhando ela. 6.289. Aqui, gente. O artigo é o artigo 374. Esse que é o artigo importante que informa a categoria. Essa aula agora foi cumprida, né, gente? Essa aula agora foi cumprida. Bem, tá aqui, beleza. Show de bola. Agora vamos ao artigo 374. Acho que assim ele não vai, né? Peraí. Ixi. Foi longe. Bem, vamos achar aqui, assim, gente. 4, 6. Aqui é assim, aqui a aula não tem mimimi. A gente vai tocando tema, vai conversando, vai surgindo assuntos e a gente vai completando o projeto inicial. Foi importante a minha lembrança mental. Olha só, tá aqui, ó. Imunidades. Professor, mas aqui está falando de imunidades, então imunidades podem estar previstas pontualmente na lei? Claro que não, né, amigo? Mas vamos aqui. A transmissão de bens, artigo 374 do Código Tributário do município de São Luís. Lá diz assim, Código Tributário Municipal. Aí é o município de São Luís. É a Lei 6.289 de 2017. Uma lei, inclusive, bastante peculiar, que ela é bem organizada. É um código bastante interessante o nosso. O artigo 374 diz o seguinte: a transmissão de bens imóveis ou direitos a eles relativos é imune ao ITBI quando decorrente da desapropriação para fim de reforma agrária. Se eu fosse legislador à época, eu colocava o bendito dispositivo constitucional. Eu colocaria. Porque, pessoal, em razão das circunstâncias que envolvem unidade, é um texto de reprodução automática e obrigatória. Quando envolve pontualmente situações de imunidade, e elas estando previstas pontualmente na disciplina dos códigos, é um texto expressamente de reprodução automática obrigatória. No mínimo, eu acharia conveniente colocar do lado o parágrafo condizente, o parágrafo 5º do artigo 184. Bem, meus queridos, era isso pontualmente que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se eu falo. Ah, sim, Salomão, não esquece dessa. Lá na lei 8.629, deixa eu ver se eu coloco ela aqui. Eu estou lembrando de bastante coisa acima da hora. Se fechar, eu não poderia deixar. Por isso que eu não tinha colocado aqui. 600... Tá. Lá no seu artigo 26, pessoal, ele traz essa informação também. Olha só, gente. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais, inclusive do Distrito Federal, as operações de transferência de imóveis apropriados para fim de reforma agrárias, bem como a transferência ao beneficiário do programa. O que trata a lei? Vamos lá? Por isso que é importante. Olha aqui, gente, nosso tema de fala. Dispõe sobre a regulamentação dos dispostos constitucionais relativos à reforma agrária. Tá? Então, pessoal, ficou claro? Tranquilo? Veja, o parágrafo 5º do artigo 184 trata de uma imunidade impositiva da desapropriação especial rural, referente à reforma agrária, indicando pontualmente que é imune de incidência de impostos federais, estaduais, municipais, distritais, toda e qualquer operação de transferência de imóveis desapropriados que tem como objetivo pontual a reforma agrária. Gente, isso cai em prova. Bem, aula cumprida, né? Meus queridos e queridas, muito obrigado, tá? No próximo bloco a gente vai encerrar essa temática e aí vamos trabalhar em seguida o IPTU. Por que eu estou trabalhando em TR-IPTU? Por causa das suas certos cruzamentos, né? Relações de interseção, né? Há em certos pontos, uma interpenetração de institutos que é importante ser analisados em conjunto. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado, senhor.